E aí, turma, tudo bem? Imagino que você tenha vindo até aqui para saber um pouco mais a respeito da ferramenta Gerenciador Proativo. E nessa oportunidade eu vou falar a respeito dela, vou explicar como ela funciona e tudo que você precisa saber para navegar muito bem nessa ferramenta. Mas antes de tudo, eu queria deixar você um pouquinho mais à vontade e falar a respeito dessa ferramenta, só que a partir do ponto de vista pessoal, como usuário da ferramenta, já que essa ferramenta ela não foi feita para ser comercializada. O início dessa ferramenta foi para o meu uso pessoal. Eu passei por muitas dificuldades por conta da minha necessidade profissional, da minha forma pessoal de trabalho, por ser professor, por ser músico, produtor, ser agente cultural. Eu tenho muitas ferramentas, eu tenho muitas coisas para fazer durante o dia e em alguns momentos isso até acabou afetando a minha saúde, a minha saúde mental, por conta do burnout, né? A gente acaba tendo um tráfego muito grande de tarefas e durante um tempo eu passei um tempo perdido. Inclusive já usava o Notion, que é a ferramenta que eu vou mostrar para vocês logo mais, só que eu não sabia tirar o melhor proveito dessa ferramenta. E o que aconteceu foi que eu me perdi, eu me atrapalhei nas minhas tarefas, estava me sentindo muito irresponsável. Ainda que eu tivesse um fluxo de trabalho muito grande, eu não estava conseguindo ter o melhor resultado em todas essas atividades, eu não estava satisfeito com o resultado disso. E nesse processo eu conheci o Notion, que a princípio não era uma ferramenta tão evoluída, tão avançada como é hoje, mas que já me ajudou bastante. Inclusive quando eu estava dando aula de música na escola de forma regular. E o que aconteceu foi que lá eu percebi que eu não conseguia gerir e nem gerar bons resultados das ferramentas que eu tinha, porque eu não sabia nem usar a ferramenta e nem sabia como organizar as minhas tarefas. Daí eu entrei naquela loucura de começar a pesquisar sobre organização pessoal, controle de hábitos, gerenciamento e etc. Coisas que acho que a maioria das pessoas que são multitarefas acabaram fazendo. E ficou pior, foi ficando pior porque eu ia tentando as coisas e ia atrasando mais ainda o meu tempo, que era curto, e ainda ia ficando mais curto ainda porque eu tentando aplicar aquelas coisas, muitas vezes eu era falho e não estava dando certo. Então eu comecei a tentar várias alternativas, só que escrevendo aos pouquinhos e anotando no Notion. Só que o Notion ainda não era uma ferramenta tão avançada, eu não sabia usar, não tinha a ideia de como fazer. Então eu comecei a organizar essas ideias e juntar todas as ideias que davam certo no Notion. E aos poucos eu consegui gerar um template que era muito mais usual. Eu conseguia controlar os meus trabalhos, os meus alunos, as minhas produções musicais. Até porque o Notion dá para colocar todo tipo de conteúdo, todo tipo de ferramenta. Eu que gosto de escrever, eu gosto de compor. Eu preciso gravar áudio às vezes, eu preciso agendar, marcar coisas no calendário. Então vocês perceberam, né, que fui organizando aos pouquinhos e aí minha mente foi ficando mais clara. E com isso eu fui conseguindo planejar semanas, meses e às vezes até o ano inteiro de alguns projetos. Isso me dava certa clareza, porque aí eu tinha uma noção de que eu estava dentro do prazo, eu estava dentro do tempo limite para fazer o progresso daquela ação. E foi por isso que eu criei esse template. E meu template, na realidade, ele foi criado com a montagem de várias ideias, de vários conceitos que a gente precisa organizar do nosso dia a dia, de leituras que eu fui fazendo e fui percebendo que eram repetidas. Por exemplo, todo mundo precisa organizar as finanças, todo mundo precisa organizar a questão da higiene, da alimentação, todo mundo precisa organizar os estudos. Tem coisas que todo mundo precisa organizar, independente de qualquer coisa. Inclusive os cachorros latinos agora, todo mundo que tem cachorro, tem pet, ele precisa ter uma rotina. Então você precisa seguir essa rotina dos animais, dos pets. Então muitas coisas eram repetitivas. Eu também tenho um cachorro, inclusive esses daí nem são os meus. Então eu precisei organizar muitas dessas coisas. Então eu organizei a higiene, organizei o trabalho profissional e separei o pessoal do profissional, organizei os meus estudos, organizei as finanças, tudo dentro do Notion. E aí a minha ferramenta ela foi ficando mais organizada e com o passar do tempo eu comecei a encontrar os meus amigos que estavam passando pelo mesmo processo. E aí eu comecei a encher o saco deles mesmo, mas foi encher o saco mesmo, porque o Notion parece uma ferramenta muito complicada no começo. Só que eu sei que não é. A verdade é que a gente muitas vezes não tem uma organização, a gente não tem o organismo dos nossos projetos, das nossas tarefas e acaba se perdendo. E quando entra no Notion não sabe o que fazer. E eu sabia que eles estavam passando pelo mesmo processo que eu, então eu organizei tudo de forma que eles conseguissem entrar, colocar as tarefas dele, colocar as ideias mentais, os mapas, todos os processos que eles precisam botar no calendário, lembretes, notificações e mandei para eles. E aí nesse processo eu consegui fazer pelo menos uns 10 amigos meus usarem o Notion
E eu acabei ficando ali sendo o tutor de todos eles, né? Porque eles tivessem dúvidas, eles mandavam mensagem para mim, aí eu resolvia o projeto, eu entrava ali junto com eles, organizando. E foi dessa forma que eu percebi que o Notion é uma ferramenta gigantesca e ela é fácil de ensinar e mudou de fato a minha vida e mudou a vida de muitos dos meus amigos. E por conta disso eu percebi que é uma ferramenta que eu poderia passar para frente, eu poderia comercializar de certa forma, porque há custos, né, para você fazer a manutenção, fazer o atendimento das pessoas, mas que pelo valor que ela sai para as pessoas vão me agradecer, porque é uma ferramenta realmente incrível, onde você consegue administrar o seu tempo, administrar suas tarefas, os seus projetos, os seus hábitos. E dessa forma eu conseguia perceber que o Notion ele vai mudar a vida de muita gente, é uma ferramenta do futuro. Nós todos estamos nos tornando pessoas multitarefas, nós todos temos habilidades incríveis que muitas vezes não conseguimos desenvolver justamente porque o nosso tempo está travado em coisas das quais não planejamos, não orquestramos de forma organizada. Então o Notion acabou virando uma ferramenta que eu percebi que vai ser uma ferramenta do futuro. É na verdade um segundo cérebro e todo mundo precisa de uma ferramenta como essa, e para mim virou uma filosofia. Organização de vida, organização do meu tempo, e usar a ferramenta Notion para isso virou uma filosofia. E junto com o template gerenciador proativo eu estou conseguindo testar isso dia após dia e melhorar a ferramenta dia após dia, e a cada vez que eu consigo gerar um novo resultado, criar um novo hábito, organizar e educar minhas tarefas, eu fico cada vez mais satisfeito e com mais vontade de passar essa ferramenta para outras pessoas, para que essas pessoas entendam essa filosofia de organizar o seu tempo, até porque dizem que tempo é dinheiro. Então se você aprende a organizar o seu tempo, você consegue organizar a sua criatividade, produzir melhor, empreender melhor e fomentar realmente aquilo que você gosta. Porque hoje até a minha sala está toda organizada justamente porque eu tenho tempo para pensar a organização, ler sobre isso, eu guardo lá no Notion essas informações, depois eu volto lá, leio novamente e vou aplicando os resultados ao respeito disso. Então essa ferramenta tem tudo que você precisa. Eu vou mostrar o passo a passo dela para que você entenda num tutorial simples, onde você vai fazer ali os 12 passos, onde você vai colocar suas informações, você vai colocar os seus dados e ao final seu template vai estar completo e você não precisa necessariamente aprender a mexer no Notion. Seu template é autodescritivo, intuitivo e você vai conseguir navegar nele de boa, tanto pelo celular quanto pelo computador, recebendo notificações, lembretes e todas as informações que você precisa com a descrição que você colocou lá. Inclusive até as minhas postagens, as minhas matérias de aulas são todas colocadas e ativamente utilizadas dentro do Notion. Então você consegue personalizar o Notion da forma que você precisar, independente do tipo de trabalho que você executa. Então olha só como o meu Notion está no meu dia a dia. Todo tempo o Notion está aberto no meu computador, ou nesse computador, ou naquele ali, ou no meu celular. Inclusive eu tenho um celular mais simplesinho que é só para o Notion, onde eu organizo as minhas tarefas, onde eu tenho tudo ali aberto diretamente no aplicativo. Então ele é especificamente só para usar o Notion e controlar minha rotina, controlar minha educação física, controlar os meus estudos, as minhas leituras, o meu calendário, o meu cronograma. Tudo muito simples de mexer. Então, pelo valor que ele está saindo aí para você, vai ser um acréscimo gigantesco na sua vida e com certeza você vai me agradecer. E se você tiver dúvida, se você precisar, é só você entrar em contato comigo no WhatsApp. Eu vou tirar todas as dúvidas que você tiver e vou te ajudar a navegar nessa ferramenta incrível que é o gerenciador proativo dentro da plataforma do Notion. Valeu? E dá uma olhadinha aí e com certeza você vai me agradecer. Nos vemos do outro lado.